Olá, bem-vindos de volta. Agora, nesse segundo momento do nosso curso, a gente vai falar um pouco sobre as orientações prévias e sobre a convocação da Assembleia do Grupo Escoteiro. Sempre a gente tem algumas questões que são comuns, então eu estruturei esse módulo de forma que a gente respondesse essas questões. E, bom, vamos lá. Quem convoca a Assembleia do Grupo Escoteiro? A Assembleia do Grupo Escoteiro, ela é convocada preferencialmente pela diretoria do Grupo Escoteiro. A gente tem algumas diferenças quando essa Assembleia ela é ordinária ou ela é extraordinária, mas inicialmente a Assembleia do Grupo Escoteiro ela é convocada pela diretoria do grupo. Um outro ponto que as pessoas costumam perguntar ou ter dúvidas é se a Assembleia ela será ordinária ou se ela será extraordinária. E essa é uma questão muito importante de entender qual é a diferença das duas. Porque no edital de convocação precisa estar claro se é uma Assembleia ordinária ou se a Assembleia ela será extraordinária. A Assembleia ordinária ela é prevista no Estatuto dos Escoteiros do Brasil, ela é prevista no Estatuto do Grupo Escoteiro e ela já tem uma pauta definida. Então, aquilo que cabe anualmente a ser discutido, como a aprovação da prestação de contas, um parecer da diretoria sobre as atividades que aconteceram, sobre os projetos que estão acontecendo, a eleição dos delegados, os delegados do Grupo Escoteiro que irão representar o Grupo Escoteiro na Assembleia Regional Escoteira, são pautas, são assuntos que são tratados anualmente. E bianualmente, a Assembleia Ordinária também ela é responsável por eleger a diretoria do Grupo Escoteiro e por eleger a Comissão Fiscal. Diferente disso, a Assembleia Extraordinária ela acontece quando você precisa tratar de algum assunto com maior urgência. A ordinária, normalmente, o Grupo Escoteiro ele já tem um momento em que ele costuma realizar essa assembleia dentro do seu calendário. A extraordinária é quando você precisa de um assunto que tem alguma certa urgência para ser discutido. Ela também pode ser convocada pela diretoria regional, ela pode ser convocada pela comissão fiscal e também por 1/5 dos associados. Então a gente tem essa diferença que essas outras pessoas podem também convocar uma assembleia extraordinária para discutir um assunto de extrema importância, de extrema necessidade. A assembleia extraordinária também pode ser para uma questão estatutária, para alteração do estatuto. É previsto que as alterações de estatuto sejam realizadas em uma assembleia que trate justamente essa finalidade. Então são as assembleias extraordinárias que vão discutir, vão debater sobre a alteração do Estatuto do Grupo Escoteiro. O edital de convocação ele é um dos documentos mais importantes para a Assembleia do Grupo Escoteiro. Ele é um documento que ele acompanha a ata, né, da Assembleia e ele precisa ser desenvolvido normalmente por quem convoca a Assembleia, no caso principalmente a diretoria do Grupo Escoteiro. E ele tem algumas questões que precisam conter nesse documento. Então aqui a gente vai listar um pouco do que precisa estar no documento no edital de convocação. Vamos lá. O edital de convocação deve conter obrigatoriamente alguns requisitos legais, como a referência de que se trata, se é uma assembleia ordinária ou extraordinária, a razão social do grupo escoteiro, o CNPJ do grupo escoteiro, a indicação do local onde se realizará a assembleia com o respectivo endereço, a data da realização, que poderá ser qualquer dia da semana, claro, se não houver previsão contrária no Estatuto do Grupo. Horário de início da primeira e da segunda convocação. Isso se tiver primeira e segunda convocação, pois isso não é obrigatório. A ordem do dia, ou seja, do que se trata a pauta, a lista dos assuntos que serão tratados na Assembleia. Ressalta-se que, se for incluída na pauta a reforma do Estatuto, o edital deve especificar a mudança que se pretende fazer, o local e a data da emissão do edital e a assinatura do diretor-presidente ou do responsável pela convocação da Assembleia, com firma reconhecida na via que for entregue para registrar a ata. Em ano de eleição, é necessário conter no edital de convocação para as eleições requisitos mínimos para a candidatura e é necessário referenciar os artigos do Estatuto Nacional e do grupo que prevê a eleição. Ainda em ano de eleição, é necessário conter no edital um campo específico explicando como se dará a candidatura às vagas que estão em deliberação. Orientamos que a candidatura ocorra por formulário próprio ou por envio de ficha de candidatura a um e-mail específico, onde será analisado pela comissão eleitoral.
se os candidatos preenchem os requisitos obrigatórios para as candidaturas. Uma obrigatoriedade sobre o edital de convocação é que ele tenha uma via física, né, impressa no papel, assinada, e que essa via seja fixada no quadro de avisos do grupo escoteiro. E é claro, vocês podem compartilhar, divulgar em grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, mas isso não tira a obrigatoriedade de que esse edital de convocação ele esteja em um local público para que todos possam participar e ter conhecimento de que essa assembleia irá acontecer. Quando convocar a assembleia? Então, quando a gente vai falar de uma assembleia ordinária, ela precisa ser convocada com pelo menos 30 dias antes em relação à assembleia ordinária regional, então precisa ser previsto esse prazo, e também o edital de convocação precisa ser publicado e divulgado com pelo menos 15 dias de antecedência da data de realização da assembleia. Qual é a estrutura necessária para a realização da assembleia do grupo escoteiro? É muito importante entender que não necessariamente essa assembleia precisa acontecer na sede do grupo escoteiro. Se o espaço da sede não tem uma estrutura necessária, uma infraestrutura que você consiga acolher todas as pessoas que fazem parte da assembleia, essa assembleia ela pode acontecer em um clube, em uma escola, em uma sede comunitária, em uma associação cultural, enfim, existem várias possibilidades. O importante é garantir que seja um espaço grande, que todos os participantes possam estar acomodados sentados. Ter recursos de multimídia é muito importante, então no momento em que a diretoria vai fazer uma prestação de contas ou vai fazer um relatório sobre as atividades, fazer uma apresentação, ela é muito importante, utilizar esses recursos visuais, garantir que todos os participantes da assembleia consigam ouvir e ver o que está acontecendo. Então, é muito importante observar se não há necessidade de uma caixa de som, de um microfone. Isso tudo precisa ser feito com antecedência, claro, da assembleia acontecer. Um outro ponto importante também é considerar a acessibilidade desse local, né? Então, se entre os participantes você tem questões que envolvam necessidade de acessibilidade, identificar isso e já ter um local acessível para essas pessoas é um ponto também de extrema importância a ser observado. Mas, de modo geral, esse espaço precisa ser um espaço, claro, confortável, não seja um espaço muito quente, em que as pessoas consigam estar ali tranquilas, e que não seja um espaço em que as pessoas queiram sair com pressa daquele lugar, então as discussões acabem se atropelando porque as pessoas estão com pressa, porque estão com muito calor e às vezes querem deixar o ambiente. Então é importante esse conforto de todos os participantes. Complementando também, esse espaço então precisa garantir que todos estejam sentados, voltados normalmente para uma mesa. Essa mesa é a mesa diretora, onde vai estar o presidente da assembleia, onde vai ter o secretário que vai estar ali redigindo a ata da assembleia. É importante também ter uma bandeira para fazer o início da assembleia, mas isso também pode ser algo que você pode resolver projetando a própria bandeira. E também uma mesa antes da entrada, né, onde você pode fazer o credenciamento, assinatura da lista de presença, ter uma pessoa ali para já ir orientando isso conforme as pessoas vão chegando na Assembleia. Bom, estamos aqui terminando esse segundo momento. No próximo módulo a gente vai falar um pouco sobre a condução da Assembleia, sobre os cargos eleitos na Assembleia e, bom, até o próximo vídeo.